Fala pessoal, segunda-feira, dia 24 de outubro, trago novidades sobre a BBSE, bem interessantes. Aguardem que a companhia deve surpreender no quesito proventos, principalmente para fevereiro e agosto do próximo ano. E hoje a companhia reportou o seu informe mensal e, ao que tudo indica, a companhia deve continuar com forte balanço e, segundo a casa de resultados, eles devem repassar um payout adicional. Dessa forma, com forte balanço e um payout elevado, é de esperar um pagamento bem robusto de proventos. Mas antes de comentar aqui sobre tudo isso, já peço a sua inscrição. Estamos aqui na reta final para quase 100 mil inscritos no YouTube, então já se inscreve e também compartilha para os seus amigos. Então bora lá, nada é recomendação de compra de venda. A BBC de fato tem disparado quase 40% em 12 meses e tem se destacado em relação ao índice financeiro, IFNC, e também em relação ao Ibovespa. Aí perceba uma alta de 10%, enquanto a BBSE sobe 40%. E outras ações que eu tenho até citado aqui no canal, Caixa SE, o mercado está praticamente largado na companhia, uma queda de 0,16%, enquanto os lucros também têm subido na mesma proporção do que a BBSE. Aí perceba que a Caixa de Seguridade vinha na mesma tendência da BBSE, aí do nada a companhia despencou para abaixo dos R$ 7 e eu aportei forte nesse período, está tudo datado no canal, enquanto a BBSE subiu fortemente. Dessa forma, cotações seguem lucros, então se o balanço da Caixa SE continuar forte, certamente a companhia também deve apresentar uma evolução interessante. Mas é o ponto principal para quem investe na BBCE, Caixa Seguridade, Porto Seguro, está focado mais no provento pago do que numa possível apreciação. E aqui, só para destacar como a BBCE ganha dinheiro, muitas pessoas falam, porque eu cito essa parte, mas diariamente entram novos inscritos, novos investidores, então é importante citar esse ponto de como a companhia ganha dinheiro. Então a BBC atua na parte de seguros, na parte de previdência, capitalização e também planos odontológicos. Porém, a parte de seguros representa mais ou menos 60% do seu resultado e a parte de previdência em torno de 30%. Capitalização não representa tanta coisa e planos odontológicos basicamente nada do balanço da companhia. E outro ponto interessante é que a BBCE possui vários sócios privados, com a maioria das ações com direito a voto, então um risco estatal a menos aqui sobre a companhia, já que são seguradoras bem relevantes aí do país e do mundo. Então, certamente, as companhias não irão fechar essa parceria até 2031, 32, para terem prejuízo. Então, um receio a menos na BBCE. Outro ponto é que a companhia cita que pretende migrar 100% dos seus produtos para a parte digital e isso aqui já tem trazido frutos, com a participação digital nas vendas crescendo aí para quase 13%. E outro ponto interessante é esse pêndulo que a BBSE cita no site da RI, que quando o ambiente econômico está bom, a companhia deve ter um forte resultado operacional e um baixo resultado financeiro. Mas o caso atual, de juros elevados e forte resultado operacional, a companhia deve apresentar um lucro muito forte, porque o resultado operacional está muito bem e o resultado financeiro também. Então, pelo menos para o curto a médio prazo, a BBSE tem condições de superar esse lucro que a companhia tem apresentado. De fato, em breve a companhia vai reportar o balanço do terceiro TRI, mas no segundo trimestre a companhia apresentou o melhor resultado trimestral da sua história, desde a IPO, 1,4 bilhão de lucro, com resultado operacional crescendo 45%, resultado financeiro também voltou a crescer, que em geral representava de 20 a 30% do seu lucro. Então, aguardem porque a BBSE deve surpreender no quesito pagamento de proventos. E algo que chama a atenção é que no começo do ano a companhia estimava 12 a 17% de crescimento no seu resultado operacional e agora a companhia estima um crescimento de 15 a 20%. Então, a própria companhia está dizendo aqui, isso está no site oficial, dados públicos, que eles estimam um crescimento de 15 a 20% no resultado operacional, fora o resultado financeiro que tem crescido a uma taxa interessante. Então, o lucro da companhia deve ser bem forte em relação ao ano passado. Daí, hoje, no dia 24 de outubro, a companhia divulgou os seus dados referentes a setembro de 2022. Então, nesta ótica, podemos ter uma certa noção do balanço do terceiro trimestre que a companhia deve reportar no começo de novembro. Aí perceba um crescimento muito forte em seguro rural, de quase 68%, e se juntarmos tudo, seguro de vida, prestamista, seguro habitacional, rural,
residencial e empresarial, a companhia teve 1,6 bilhão de prêmios emitidos, ou seja, um alta de 43% versus setembro do ano passado. Aí perceba, esse dado que a companhia coloca, muito interessante, é que o mercado, excluindo a BB Seguridade, eles cresceram apenas 16,5%. Ou seja, a BBSE tem crescido além do que o mercado. E isso aqui se deu devido a esse crescimento robusto, principalmente em seguro rural e também em seguro prestamista. Então, ponto positivo aqui para a BBSE. Porém, outro ponto interessante consiste em olhar de forma acumulada, de janeiro até setembro de 22, e a companhia teve quase 12 bilhões de prêmios emitidos, uma alta forte em seguro rural, e eles cresceram 30% versus o mesmo período do ano passado. E o mercado sem a BBSE cresceu apenas 15%. Então, retirando a BBSE, a companhia praticamente conseguiu crescer o dobro na proporção em porcentagem. Então, outro ponto bem interessante da BBSE é que a companhia já é líder em vários segmentos e, mesmo assim, tem apresentado um crescimento muito bom. E isso aqui se deu principalmente devido a esse crescimento em seguro rural. Agora, a parte de previdência representa mais ou menos 30% do resultado. A parte de contribuições de previdência continua crescendo no mensal, no acumulado de janeiro até setembro, e também as reservas continuam crescendo, e a companhia, no segmento de previdência, também tem crescido a níveis similares ao mercado. A parte de capitalização também teve um salto robusto, mas em particular eu não olho tanto, já que isso aqui só representa uns 6 a 8% do resultado da companhia. Dessa forma, a parte de seguros veio muito forte, a parte de previdência continua ok, e a parte de capitalização também teve um crescimento muito bom. Então, ao que tudo indica, a BBCE deve reportar um forte balanço e, na última call de resultados, o CFO da companhia destacou que poderão pagar um payout acima de 80% para fevereiro do próximo ano. Dessa forma, se a companhia reportar um forte balanço e um payout maior, podemos esperar em um grande pagamento de proventos para fevereiro do próximo ano. E em particular, indo aqui para a minha planilha pessoal, eu estimo que a BBCE deve lucrar uns 5,4 bi e perceber que a companhia tem lucrado 1,4 bilhão por trimestre. Isso no segundo TRI de 22. Então, vezes 4, nos daria um lucro de 5,6 bi. Dessa forma, se a companhia surpreender no segundo semestre de 22, é totalmente plausível que a BBCE lucre até acima do que 5,4 bi. Então, nesta ótica, a companhia estaria cotada por um PL de 10,9, com a expectativa de surpreender isso aqui. E, historicamente, o mercado pagou 12,5 vezes lucro. Então, nesse sentido, a companhia estaria descontada. Crescimento de lucros está bem baixo, mas a companhia tem surpreendido. Então, olhando para o futuro, a BBCE deve reportar um forte crescimento de lucros. E, aqui no caso, nas projeções de lucros, eu considerei 80% do lucro em forma de proventos. Isso aqui nos dá 2,16 para a ação, yield esperado de 7,3% e o meu preço limite é de R$ 27. Abaixo disso, eu sigo no radar e eventualmente eu posso aportar na companhia. Lógico que esse preço limite pode ser reavido, principalmente se a companhia surpreender novamente no quesito balanços. E também se a companhia pagar, por exemplo, uns 90% de payout, o yield poderia subir para 8,2%. Se a companhia lucrar, por exemplo, é 5,8 bi. Então a companhia muito bem poderia pagar um yield de quase 9%. Então, se continuarem nesta tendência e aumentarem o payout, certamente a BBSE vai pagar um provento muito bom. E lembrando que esse yield é calculado em relação à cotação atual, apesar de toda a alta que aconteceu. E cabe destacar que a BBCE anuncia semestralmente, então eles sempre anunciam a data com para ter direito ao dividendo em fevereiro e em agosto de cada ano. Então, para quem espera proventos para agora, tem que ter uma certa paciência, porque só irá anunciar em fevereiro do próximo ano. E também o pessoal me pergunta bastante: BB Seguridade, Porto Seguro ou Caixa Seguridade? Então, vamos fazer aqui um comparativo. Lógico que não dá para comparar tanto com a Caixa Seguridade, principalmente no quesito cotações, já que a Caixa SE fez um IPO recentemente. Então, no quesito rentabilidade com proventos, em 10 anos, a BBC entregou 221%, enquanto a Porto Seguro entregou quase 260%. E a Caixa SE, com essa queda de quase 5% desde o IPO da companhia. Isso com
o provento pago. E outro ponto interessante é a evolução de lucros nos últimos 5 anos. A Porto Seguro cresceu em quase 50% do seu lucro, a Caixa SE, eu acho que cresceu acima disso, e a BBSE teve essa queda pontual. Mas isso aqui considera o fechamento de 2021. E vimos que a companhia, tri por tri, tem reportado recorde de lucratividade, então certamente essa taxa de crescimento nos lucros deve crescer um pouco mais. E a Porto Seguro tem apresentado queda no seu lucro. Então, no próximo ano, vai acontecer um descasamento com a BBSE com crescimento de lucros, e a Porto Seguro caindo e a Caixa SE também com crescimento de lucros. E por fim, um comparativo aqui bem interessante de preços sobre lucro. Hoje, a Caixa Seguridade é a mais barata. E também, uma curiosidade, é que um inscrito me perguntou por que as seguradoras não são cotadas por uma relação de preço sobre lucro D5, D4, como um Banco do Brasil da vida. Aí perceba que ainda aqui no quesito indicadores, se por exemplo, a BB Seguridade fosse cotada em 5 vezes o seu lucro, a companhia tem um lucro por ação de 2,39. Então, vezes 5, nos dá uma cotação de 11,95. Dessa forma, para que essa relação preço sobre lucro da BBSE seja igual a 5, considerando o lucro atual dos últimos 12 meses, hoje a companhia deveria estar cotada aos 11,95. Aí perceba, se a companhia pagasse 80% do lucro em forma de proventos, o dividendo por ação seria de quase 1,92. Divididos por 11,95, o dividend yield seria de 16%. Então, como essas companhias são muito rentáveis, não precisam de capital intensivo para o seu negócio, então, em geral, elas pagam 80, 85, 90% do lucro em forma de proventos. Dessa forma, dificilmente o mercado vai deixar uma BBSE a 5 vezes lucro, só se de fato acontecer algum efeito pontual nesse tipo de companhia que pode sinalizar que o lucro vai despencar. Porque, caso contrário, esse racional também vale para a Caixa SE e Porto Seguro, todas essas companhias pagariam um dividendo muito elevado. Tá aí, o mercado não é tão bobo de deixar essas companhias tão baratas assim para o dividend yield superar os 15, 18 e 20%. Então, o dividend yield está na faixa de 6% e, julgo eu, a BBSE e a Caixa devem pagar uns 8%. E no quesito crescimento e lucros, aqui não aparece, porque a Caixa SE é recém-IPO, mas com os dados antigos, a companhia tem apresentado um grande crescimento de lucros, se destacando em relação à BBSE e a Porto Seguro. Mas, em geral, cada companhia tem o seu forte. Porto Seguro na parte de auto, Caixa SE na parte de imobiliário e a BB Seguridade forte em seguro rural. Então não são companhias assim 100% comparáveis, porque cada uma delas tem o seu forte. Então, pessoal, comentamos aí sobre a BB Seguridade. Comenta se você tem aportado na BBSE, na Porto Seguro, na Caixa SE. Em particular, eu tenho aportado aos poucos na Caixa Seguridade. E, caso você possa ter interesse em se tornar membro, tem planilha, tem 3 vídeos semanais, planilha com 50 ativos e várias discussões no Telegram fechado. Então, pessoal, deixa o gostei, se inscreva. Até o próximo vídeo e forte abraço.